Olá, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu acredito que a maioria daqui me conheça, mas para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Sou médica, sou cirurgiã em geral. Tenho 28 anos, trabalho atualmente na linha de frente contra o Covid-19. Trabalho como cirurgiã também e também trabalho em UTI. E nesse evento que eu preparei para vocês, a gente vai falar bastante sobre uma coisa que eu martelo sempre em todo o meu conteúdo na internet. Vocês que me acompanham há algum tempinho já perceberam, né, que é procedimento cirúrgico. Aqui a gente vai aprender a como ter segurança em qualquer procedimento cirúrgico. E eu tô te falando isso porque isso aconteceu comigo realmente. Sabe, se não tivesse acontecido comigo, eu nunca ia tentar ensinar ninguém, né? Então, hoje, esse evento é para você, que é acadêmico de medicina, mas que não sabe ainda o que vai enfrentar nos seus plantões, ou para você que já fez procedimento cirúrgico, mas ainda se sente inseguro fazendo, ou você que quer aprimorar as suas técnicas, ou já faz procedimentos cirúrgicos de olhos fechados, mas você quer ainda aprimorar a sua técnica, ou para você que nunca fez nenhum procedimento cirúrgico e você quer aprender da melhor maneira, da maneira mais segura, tanto para você quanto para o seu paciente. Antes de falar pura e simplesmente sobre aqueles 4 pilares para os procedimentos cirúrgicos, para se ter segurança em qualquer procedimento cirúrgico que eu venho martelando várias vezes na cabeça de vocês, eu queria falar um pouquinho sobre como eu descobri que alguma coisa estava errada. Como que eu descobri esses 4 passos, né, para eu fazer um procedimento cirúrgico com a maior segurança do mundo para mim e para o meu paciente. Como que eu percebi isso? Às vezes vocês até vão se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui, porque é uma coisa que eu percebo que é de todo mundo, sabe? Então eu vou contar um pouquinho sobre como eu descobri, tá? Para depois realmente entrar no assunto de fato, né? E assim, na minha jornada acadêmica, eu sempre fui muito proativa, muito curiosa, assim, com tudo, né? Então, desde os meus períodos, assim, 4º, 6º período, eu já acompanhava por fora alguns hospitais. Eu me lembro que eu peguei firme, assim, para poder acompanhar o hospital por fora da faculdade no 6º período. Sempre numa sexta-feira à noite, eu e meus colegas íamos pro hospital que chamava Antônio Bezerra de Farias, aqui em Vila Velha. Eu ia de abelhuda assim mesmo, chegava na cara dura com o jaleco e falava, olha, meu nome é Bruno, sou estudante, posso te acompanhar? Chegava pro médico e eles falavam, pode, né? E eles nunca negaram, né? Então, primeira dica aí para vocês, o não você já tem, então você corra atrás aí do seu cantinho para você fazer o seu melhor na sua vida acadêmica, tá? Então, eu sempre ia nessa sexta-feira à noite. Quem vai para o hospital sexta-feira à noite, né, gente? É só o interno mesmo para poder ficar xeretando lá o médico numa sexta-feira à noite. Mas, enfim, eu sempre, quando eu ia, eu ficava muito alucinada, assim, muito fascinada com procedimentos cirúrgicos e com centro cirúrgico. Na hora que eu entrava, algumas laparotomias, na sexta-feira à noite, sempre tem uma ou outra, eu entrava na laparotomia, eu entrava no centro cirúrgico, eu me sentia super feliz, super realizada, sabe? Mas não tinha segurança de fazer nada, eu instrumentava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, via algumas coisas que eram feitas, aprendi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca efetivamente peguei para fazer alguma coisa, sabe? Eu só mesmo que aprendia, via o funcionamento de algumas coisas. E aí, no 7º período, né, 6 meses depois dessas idas aos hospitais, eu comecei a ter aulas de técnica operatória. Eu comecei a ter uma mãozinha mais de suturas, uma mãozinha mais de acesso venoso central, de drenagem, tudo aquilo que a gente que gosta, né, de cirurgia, a gente gosta de fazer, gosta de ver. E aí eu fui pegando mais confiança, né, no 7º período. E eu falei, nossa, eu acho que quando eu chegar no internato, eu vou destruir, eu vou bombar, vou fazer tudo que puder, porque agora eu já sei fazer. Tudo aquilo que eu via no período anterior, lá nos hospitais, agora eu vou conseguir fazer daqui pra frente. Tá dominado, tá tudo tranquilo, né?
E foi aí, a partir desse 7º período, que eu comecei a me ver mesmo como cirurgiã, a ter mais contato com a parte cirúrgica e me ver realmente fazendo cirurgia geral. Beleza. Como tudo vai evoluindo, né? Todo Pokémon evolui. Passei do 6º para o 7º, 8º período, eu entrei no internato. E foi aí meu primeiro baque, assim, meu primeiro trauma com procedimento cirúrgico. Por quê? Porque eu fazia um internato, né? E um mês desse internato, meu primeiro mês, ou um dos primeiros meses, era numa cidadezinha vizinha daqui, que se chama Domingos Martins. Na verdade, aqui numa serra que tem aqui no Espírito Santo. Uma cidadezinha bem pequenininha, que tem um hospital pequeno também. Só que é uma cidade bem fria, bem gostosa, vende um monte de chocolate e tudo mais. Então a gente adorava ir para esse rodízio. A gente passava um mês nesse rodízio, a nossa casa ficava próxima do hospital, 3 minutinhos a pé a gente já estava no hospital. Então a gente adorava ficar lá curtindo o friozinho, o hospital ali pra gente usufruir, pra gente aprender tudo que a gente precisasse. E aí, um belo dia, eu estava lá no meu internato, linda e bela, e estava com uma amiga minha, chamada Bruna também, coincidentemente. Num belo domingo à noite, ela falou assim: nossa, mas tá tão chato aqui, não tem nada para fazer. Domingo, cidade toda fechada, nada para fazer. Vamos pro hospital? Novamente, coisa de interno, né? Coisa de interno, ir pro hospital num domingo à noite, fazer o quê, né? Procurar coisa para fazer. Aí eu falei: não, vamos pro hospital, procurar alguma coisa para fazer, né? Porque não tem nada para fazer, porque a gente tava querendo a emoção. Fomos pro hospital. Aí, chegando no hospital, a gente estava na sala de emergência. Alguns minutinhos depois, não tinha nada no hospital para fazer, não tinha nada. Uns minutinhos depois, a gente querendo ir embora quase, o SAMU liga lá para a sala de emergência e fala que estão levando 2 pacientes vítimas de um acidente na BR. E os 2 estavam graves, eles estavam indo assim, de avançada pro hospital. E que era pra gente preparar lá, porque o negócio tava bonito, não. Eu falei, graças a Deus, porque interno atrai isso, né? Às vezes o plantão tá tranquilinho, o interno vai lá caçar problema no hospital, atrai. Beleza. Chegaram realmente 2 pacientes. Um deles estava muito, muito grave mesmo. Tanto que o médico não deixou nem a gente encostar muito, não. Ele já chegou, viu que era uma suspeita de hemotórax, já drenou o tórax do paciente sem a gente nem fazer nada, a gente só estava observando as coisas. Durante a drenagem, era um hemotórax maciço, bastante sangue, enfim, tava o samba do crioulo doido, assim, e a gente nem encostou no paciente. E tinha o segundo paciente, que coincidentemente estava sendo atendido por um cirurgião, que se tornou meu staff anos depois na residência. Eu até falei com ele, nossa, eu lembro que a primeira vez que estava no hospital, fazendo um procedimentozinho, sei o que estava lá. Enfim, esse segundo paciente estava sendo atendido por esse cirurgião, e aí eu me encabecei ali, me intrometi, porque o segundo paciente não estava tão grave quanto o segundo, tá? E aí, a gente lá, examinando o paciente, tudo, ele falou assim, você já passou alguma punção profunda? Aí eu falei, não. Aí ele, mas você sabe fazer? Eu falei, sei, né? Período passado, 7º período, eu tive aula de técnica operatória, sabia toda a técnica. Aí ele, então beleza, então faz aí o acesso no central dele. Aí eu falei assim, mas como, né? Eu fiquei um pouco travada, porque eu sabia, mas ele mandou fazer e eu falei, como? Não sei nem por onde começar, assim, direito, né? Aí, não, vai fazendo aí, enquanto eu faço as papeladas para subir com o paciente pro centro cirúrgico, pipipi, popopô. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele, não, você sabe a técnica. Eu falei, sei a técnica. Ele, então, pode fazer. Eu falei, mas olha só, e se eu fizer algum pneumotórax no paciente, eu tô um pouco insegura, e ele, não, se você fizer algum pneumotórax, você drena, você sabe drenar? Aí então, eu tive também as aulas de drenagem torácica, e ele, então, você drena. Aí eu falei, não, mas não é assim. Aí ele, pega o material aí, que eu vou te ajudar. Aí eu assim,
ok, eu vou pegar o material, mas que material, né? E eu falei assim com a enfermeira, não, eu precisava do material para fazer a drenagem de para fazer o acesso central. Ela falou, ah, não, beleza. Vai querer agulha de aspiração também? Vai querer não sei o quê? E eu bem assim, gente, calma, isso aí eu não aprendi, né? Aí daqui a pouco o cirurgião gritou para mim, assim, olha, você já montou o soro? Aí eu, mas que soro, misericórdia, eu fiquei totalmente perdida. Eu, apesar de saber a técnica, de estar tudo sedimentado na minha cabeça, eu não sabia por onde começar o meu procedimento. Eu nunca tinha nem visto o material, eu nunca tinha pego o material, eu não sabia como nem me comportar naquela situação, sabe? E aí ele falou assim, vai, vai, vai fazendo aí asepsia, antisepsia, que pelo menos isso eu sabia fazer sem muito medo, e eu vou te ajudar. Aí eu falei, beleza? Aí fiz, tal, daqui a pouco ele chegou do meu lado, falou, olha, a técnica é como? Aí eu fui falando a técnica, ele foi pegando uma confiança, aí, não, então faz, tal, não sei o que, eu fui fazendo, graças a Deus não fiz pneumotórax, graças a Deus consegui fazer a punção, e depois, assim, ganhei minha noite, né? Porque eu ganhei um procedimento ali que eu nem ia estar no hospital naquela hora. Fomos para o centro cirúrgico depois, fizemos laparotomia no paciente. Enfim, fui para casa madrugada dentro, mas super feliz de ter feito alguma coisa. Só que eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu fui pro hospital, né, desde cedo, tive aula de técnica operatória e agora eu dei uma travada, né, e tal, mas eu falei, eu acho que deve ser porque foi a primeira vez que eu fiz, então, realmente, das próximas vezes eu vou tá melhor, né, porque, gente, sério, vocês não têm noção, assim, eu pegava a agulha chegava a tremer, sabe, eu toda me tremendo ali, eu não conseguia fazer nada, não conseguia sair do lugar, enfim, abstrair isso da minha vida ao longo dos internatos, né, dos outros períodos de internato. Eu tive outras oportunidades de fazer alguns procedimentos e tal, sempre muito nervosa, sempre com gente do lado, com o médico do lado. É claro que a gente, como interno, também tem que fazer procedimento sempre com o médico do lado. Até que eu estudei muito, muito, muito para passar, para fazer prova de residência, né? E uma dessas provas de residência que eu fui fazer, a segunda fase era prova prática, né? E aí fui eu fazer a prova prática. A prova prática era bem assim: faça uma punção venosa central em veia subclávia direita e demonstre a técnica. Aí eu cheguei lá na prova e danei a falar técnica. Não, que eu vou explicar pro paciente, eu vou posicionar assim, papapá, fazer anestesia, não, fiz todo o checklist que estava na minha memória, estava tudo certo, e eu saí de lá me achando a tal, a cirurgiã, falei, não, passei na prova e tal, e daqui para frente nada me abala, beleza. Passei na prova de residência, fui fazer cirurgia geral, e eu falei, não, agora eu sou médica, estou fazendo minha residência de cirurgia, e na hora de eu fazer a minha primeira punção venosa central, adivinha, eu tive logo a mesma insegurança. Era tão nítido assim que eu não sabia muitas etapas antes de fazer o procedimento que eu sempre precisava da ajuda do meu R2, sabe? Para ficar ali perto de mim caso alguma coisa desse errado. E isso começou a me incomodar um pouco. Até que veio o meu segundo choque, assim. Eu estava num plantão também, numa sexta-feira à noite, só que aí pela residência eu estava de plantão, eu era R1, e estava com a minha R2 e tinha um paciente com politrauma com pneumotórax, em hemitórax esquerdo, né, como se fosse hoje. E aí ela chegou gentilmente para mim e falou assim, olha, tem um pneumotórax, tem um paciente ali que tá com pneumotórax, você quer drenar? E eu falei, claro que eu quero drenar. Eu, como R1, né, querendo todos os procedimentos, papa procedimento, né, querendo fazer tudo e resolver tudo. Falei, lógico que eu quero drenar. Aí ela, beleza, vai drenando aí que eu vou fazendo. Aí eu olhei pra ela assim e falei, não, calma, é porque eu ainda não tenho muita segurança e tal. Você pode ficar aqui comigo? E ela, olha, se você não fizer o procedimento, eu vou roubar esse procedimento e vou fazer. Aí eu falei, não, é porque
eu nunca nem tinha manipulado. Aí ela, você quer qual dreno? Eu falei, eu não sei qual dreno que eu quero, entendeu? Eu não tinha muito contato com os materiais, eu não sabia como montar o material. Aí eu comecei a fazer o procedimento, assim, fui pegar o anestésico e fazer o bloqueio anestésico naquele quarto, entre o quarto e quinto espaço intercostal e tal. Aí ela, não, mas você já tá bloqueando, você não vai montar seu dreno primeiro? Eu falei, mas enfim, né, cara, eu fiquei pela segunda vez, assim, arrasada, porque o que eu tinha de checklist na minha memória não servia para nada na prática, sabe? Aí eu fiz o procedimento, consegui fazer, tal. Só que depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, alguma coisa tá errada, porque durante a faculdade a gente aprende muito assim, o passo a passo do procedimento, a gente sabe o checklist de cabeça, a gente faz uma prova prática, né, citando o passo a passo do procedimento, mas eu te garanto que se você chegar na sua casa, ficar ditando passo a passo de procedimento para o seu pai, para sua mãe, para um papagaio, no final da semana eles vão saber o passo a passo, tanto quanto você, mas eles não vão saber fazer o procedimento, assim como você. Porque eu passei por isso. Eu falava, gente, como não adianta nada, como é que a faculdade ensina pra gente passo a passo, mas quando a gente vai pro campo de batalha, quando a gente bota a cara lá no pronto-socorro, a coisa é diferente. Então, alguma coisa no aprendizado não estava dando certo. Uma terceira experiência que eu tive foi quando eu comecei a postar conteúdo nas redes sociais, e um professor meu falou, Bruna, parabéns pelo que você está fazendo, porque esses dias me chamaram para fazer um acesso venoso central no paciente, e um colega que estava ajudando, era um rapaz recém-formado, ele, quando eu pedi o nylon 3.0 para mim, ele abriu o pacotinho com a mão sem luva, pegou o fio do pacotinho sem luva, ia já abrir a agulha, assim, sem luva e me entregar. Então, assim, a pessoa não sabia nem que o fio cirúrgico era estéreo, entendeu? Então, muita coisa na faculdade passa batido e a gente só vai perceber que passou batido quando a gente toma na cabeça, entendeu? Logo depois que eu saí da minha residência, eu fui direto para pandemia, né, Covid. Eu me formei em março de 2020 e aí caía direto na pandemia e um monte de gente veio falando comigo, Bruna, agora que era a hora de eu aprender no meu internato, agora que era a hora de eu aprender na minha residência, agora que era a hora de eu botar a mão na massa. Eu tô sem hospital, porque os hospitais estão fechados, os alunos estão proibidos de ir para o hospital, interno não pode ir para o hospital, os residentes também tiveram que parar suas atividades porque estava todo mundo dentro de casa. E eu falei, cara, se eu que tinha um hospital, que tinha todo o suporte, que tinha todo o acesso a tudo, só consegui fazer depois o procedimento, depois que eu tomei na cabeça, imagina esse pessoal que tá sem hospital, que tá sem prática, que tá sem ver material, que não consegue montar o material, eles vão, como é que eles vão sair, como é que eles vão se formar, como é que eles vão pegar o primeiro plantão sem saber o básico? E foi aí que eu comecei a ensinar um pouco do que eu tinha aprendido, tomando na cabeça, para que vocês, para que os alunos, ou para que os médicos recém-formados, ou até para os médicos que já são formados, para não passar pelo que eu passei. E assim, o meu desejo de dividir isso com vocês é justamente falar para vocês um pouco da minha história e falar dos motivos que me levaram a vir aqui na internet e botar minha cara aqui na frente e realmente ensinar para vocês. Porque o jeito que é ensinado na faculdade, na minha opinião, para mim, eu não sei se é a mesma coisa que vocês sentem, mas para mim não foi tão eficiente, porque o método que eles me ensinaram lá não foi o suficiente para suprir as minhas necessidades, para controlar as minhas dificuldades lá no campo de batalha, lá no pronto-socorro, lá na sala de emergência, na sala de choque, quando aparecia um trauma para mim, entendeu? Então, por isso que eu falo muito dos 4 pilares para ter segurança em qualquer procedimento cirúrgico.
Mas até agora eu não falei sobre o que se consiste, né? No que consiste esses 4 pilares. E, primeiramente, eu gostaria de falar assim, checklist não resolve a sua vida, tá? Saber checklist vai ser ótimo, assim, para você eventualmente fazer uma prova, falar para o seu preceptor que você sabe a técnica, mas lá na sua vida mesmo, no seu campo de batalha, checklist vai ser a mesma coisa que nada, eu juro para você. Então, eu criei esses 4 pilares para justamente me facilitar antes de chegar na técnica propriamente dita do procedimento, sabe? Que muita gente fica muito travada a técnica. Ah, beleza, eu vou funcionar entre o esternocleidomastoideu ou mastoideu, aqui e tal, com a angulação da agulha, tal, tal, tal. Tá, você sabe a anatomia, você sabe a indicação do procedimento. Então, assim, esquece um pouco essa parte da técnica pura e simples e foca primeiro. O que eu falo que é o primeiro pilar, né? Que seria a avaliação. No que consiste a avaliação? Anatomia, indicações, contraindicações, por que que você vai fazer o procedimento nesse paciente, por que que não vai fazer o procedimento nesse paciente, porque muitas vezes a gente tem que contraindicar o procedimento, você sabe contraindicar o procedimento? Mais difícil que saber indicação é saber contraindicação. Entende? Você vai fazer para todo mundo? Então, assim, antes de se preocupar com técnica, você tem que se preocupar primeiro com o primeiro pilar. Segunda coisa extremamente importante, que eu chamo de preparação, é saber manusear o material e a montagem do material, assim como o posicionamento do paciente, porque não vai adiantar nada você saber toda a técnica, novamente batendo nessa tecla. Não adianta você saber o checklist se você não sabe montar o material, se você nunca viu o material, se você não sabe qual o número do dreno que você vai utilizar, se você não sabe se você vai utilizar um catéter mono ou duplo lumen ou triplo lumen. Entendeu? Essas coisas a equipe vai te perguntar na hora de fazer o procedimento e você vai ficar com cara de taxa, igual eu fiquei muitas vezes, e aí você trava. Entendeu? Depois que você cria esse bloqueio, fala, meu Deus, eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu não sei fazer, eu não sei se é o monolumen, se é o dreno 28, se é o dreno 32, aí você bloqueia, acabou, esquece, sabe? O terceiro passo, eu costumo dar muita ênfase, é realmente saber a técnica do procedimento, mas você já vê que você está lá no final já dos 4 pilares, né? Você tem que saber a técnica e você tem que saber, assim, ter a sua mentalidade controlada na resolução do paciente, é a nossa mentalidade de resolutividade, sabe? No quarto passo, aí é no final, você, para ter segurança de fazer qualquer procedimento, você tem que saber resolver as possíveis complicações que eventualmente pode acontecer e você tem que estar preparado para isso. Sem isso, você não faz procedimento nenhum. E eu queria ressaltar que todos esses quatro passos estão interligados, tá? Você não pode indicar um procedimento sem saber da anatomia, você não pode saber da técnica, mas sem saber das indicações, tudo isso é interligado, mas existem várias etapas antes de você fazer o procedimento. E é claro que eu não vou ficar aqui destrinchando, né? Esses 4 pilares não são pura e simplesmente 4 pilares e agora você vai saber 100% como fazer o procedimento. Não, porque eu tenho que destrinchar todos esses 4 pilares em subgrupos para que você realmente, efetivamente, tenha segurança em procedimentos, assim como eu consegui construir, certo? Só que se eu ficar falando sobre esses 4 pilares, a gente vai ficar a semana inteira conversando sobre isso, e não é o objetivo dessa aula aqui, porque o nosso espaço de tempo aqui é limitadíssimo, e se eu fosse ficar falando sobre todas essas características, as minúcias de cada pilar, a gente ia ficar aí a semana inteira falando, e a gente não tem muito tempo aqui para isso, certo? Então, é por isso que eu te trouxe até aqui. Porque se você tem o interesse de se aprofundar ainda mais e ter segurança em procedimentos cirúrgicos, eu tenho uma oferta para te fazer, e essa oferta é sobre o meu treinamento em segurança em procedimentos cirúrgicos.
Então, eu vou resumir mais ou menos como é que vai ser, vou resumir rapidinho como é que vai ser esse treinamento, para você entender sobre o que eu tô falando. E como vai se dar esse treinamento? Olha, eu vou hospedar todas as aulas numa plataforma online chamada Hotmart, tá? Que é a plataforma mais segura que a gente tem hoje. Eu mesma tenho alguns cursos até que eu comprei pela Hotmart. E você vai poder acessar quando você quiser, quantas vezes você quiser essa aula, sim que você quiser, basta ter um acesso à internet. Se você tem acesso à internet, você vai assistir 50 vezes a aula e tá tudo bem, certo? Quando que eu vou disponibilizar essas aulas? Eu vou disponibilizar toda segunda-feira, eu vou disponibilizar uma aula, certo? Que eu acredito que assim a gente fica mais alinhado com o conteúdo que a gente vai dando. Eu poderia muito bem colocar todas as aulas que eu tenho já na Hotmart e deixar lá tudo salvo para vocês verem, mas eu acredito que assim, eu sou assim e eu sei que muita gente é assim. Se pegar um negócio já de bandeja, eu procrastino e eu tenho certeza que muita gente vai procrastinar também, porque a gente tem muita coisa para estudar, fora, né, a nossa residência, ou nosso internato, ou as nossas provas mesmo da faculdade. Então, se eu jogar 1 bilhão de conteúdo lá, as chances são que você não vai assistir tudo. Então, para mim, não é interessante que você não assista tudo, tá? Então, toda segunda eu vou colocando um conteúdo legal e vou sinalizando, olha, nova aula no ar e tal. E eu também acredito que, assim, se eu colocasse todas as aulas, eu perderia muita coisa de mostrar para vocês, porque como todas as minhas aulas são gravadas no campo de batalha ali, beira-leito, na UTI, no pronto-socorro, se eu colocar todas as aulas agora, eventualmente amanhã, depois de amanhã, se eu tiver ali com alguma coisa interessante para mostrar para vocês, eu não vou ter mais a oportunidade de colocar lá na Hotmart. Então, assim, eu acredito que fica bem melhor, tá? Bônus, também vou te dar os bônus. Na verdade, eu vou apresentar agora para vocês como é que vai ser a estruturação para vocês saberem do que eu tô falando, como que vai ser. Bom, então falando aqui da estrutura rapidinho para vocês entenderem sobre o que eu tô falando. O treinamento vai ser dividido em módulos, ok? Então, o módulo 1 vai ter uma aula de boas-vindas, explicando como é que vai se dar o curso, né? A estruturação do curso, que eu vou explicar mais detalhadamente de que forma que eu vou abordar cada tema. 1.3 aqui são os meios de comunicação, como é que você vai ter acesso a mim, quais são as dúvidas, para qual e-mail que você vai mandar, qual é a melhor forma de ter acesso a mim e ao suporte, certo? E vou falar um pouquinho sobre mindset também. Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra, mindset, né? Que tá muito na moda e tal, mas eu preciso falar para vocês um pouquinho do seu modo de pensar a partir de agora, a partir de hoje, porque você está começando a ter a mudança no seu comportamento em procedimento cirúrgico a partir de hoje, certo? No segundo módulo, aí eu vou entrar realmente falando sobre os 4 pilares de todo o procedimento cirúrgico. Não é sobre um procedimento, tá? Todos os procedimentos cirúrgicos seguem o mesmo roteiro. Então, a gente vai bater muito nessa tecla dos 4 pilares, tá? Vou falar sobre as variáveis controláveis e as não controláveis, que todo procedimento também tem. O que são essas variáveis controláveis? Como que a gente faz para controlá-las? Quais são as variáveis não controláveis? Qual dessas variáveis é mais importante, tá? E vou novamente falar sobre os 4 pilares. Aqui eu vou dissecar, assim, totalmente o que é o pilar 1 da avaliação, o pilar 2 da preparação, o pilar 3 da ação e o pilar 4 da reação, tá? No módulo 3, eu vou fazer já a aula já entrando mesmo na imersão do procedimento em si, mão na massa, aqui que eu vou precisar de total atenção de vocês. Eu vou começar com punção de artéria radial, certo? Eu tenho muita coisa legal de punção de artéria radial, vocês não têm noção, tem coisas... Claro, tem muita coisa que vocês vão ver no meu canal do YouTube, no meu Facebook, no meu Instagram, mas, obviamente, o melhor do melhor do melhor
vai estar aqui dentro, porque quem comprar vai ter acesso a materiais exclusivos, a vídeos exclusivos, a uma coisinha mais, a um macete, tá? Então, o básico eu deixo lá para a internet e o mais ouro mesmo eu vou colocar aqui no treinamento, ok? Então, vou falar sobre o sítio de punção e, novamente, dos 4 pilares, da avaliação, da preparação, da ação e da reação. No módulo 4, falaremos tudo sobre acesso venoso central, dos tipos de acesso venoso central, como escolher, qual escolher, quando escolher, tá? Dos sítios de punção e, novamente, dos 4 pilares de avaliação, preparação, ação e reação. No módulo 5, falar tudo sobre drenagem torácica, como nós vamos drenar, quando nós vamos drenar, avaliação, preparação, ação e reação, vai ser sempre, todos esses 4 pilares vai ser bem martelado na sua cabeça para que você saia realmente preparado e seguro para fazer qualquer tipo de procedimento. No módulo 6, nós vamos ter de paracentese, tá? Um módulozinho um pouquinho mais curto, assim como drenagem, porque assim, não tem muitos sítios de punção, não tem muita coisa assim de inovadora, então esses 2 módulos aqui são mais curtinhos. E, por último, o módulo 7 de acesso venoso para catéter de diálise. Eu coloquei o módulo 7 aqui no final, o catéter de diálise no final, porque você já tem uma base forte do acesso venoso central, é um pouquinho diferente, mas a grosso modo, a técnica é a mesma, mas eu vou botar esse módulo 7 de acesso venoso para catéter de diálise para o final, já que vocês já estão bem martelados, né, em relação aos 4 pilares. E os bônus? É claro que para fazer procedimentos, você não precisa só saber da técnica em si. Você eventualmente vai precisar fazer um ponto em U, um ponto em X, um ponto simples, tá? E uma bailarina. Então, os bônus serão para auxiliar nas aulas que vocês já estão tendo, tá? Então, eu vou botar uma aula de suturas separadas, outra aula de suturas contínuas, um bônus 3 de aula de confecção de bailarina, e aqui eu vou ensinar 2 maneiras de se fazer uma bailarina, tá? Porque existem 2 maneiras, que uma bem mais simples, a outra a gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade manual, tá? A gente tem que estar bem mais treinado, mas com a minha aula vocês vão saber que vocês vão conseguir fazer isso direitinho, tá? E na aula, no bônus 4, o checklist de procedimentos. Aí vocês têm um checklist para vocês eventualmente fazerem alguma prova e ficarem um pouquinho mais seguros na hora de fazer uma prova prática, por exemplo, ok? E agora falando um pouquinho mais sobre o valor, né? Falei tudo sobre o treinamento, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o valor. E assim, a princípio, eu queria fazer um treinamento presencial, porque eu acho que é muito mais interativo, eu gosto desse contato com as pessoas. Só que aí eu fui ver, nós estamos numa pandemia, né? Para começo de conversa, não tem como aglomerar todo mundo. Ah, mas todo mundo tá vacinado, é a área médica, papapá, beleza. Aluguel do espaço para fazer o treinamento. Aluguel de material, de boneco, coffee break, almoço para vocês, sempre tem que ter o pessoal de manutenção, de tudo. Eu fui botar isso tudo na ponta do lápis e não seria só um dia, porque um dia só ia ficar extremamente cansativo e não produtivo. Quando eu fui botar na ponta do lápis, eu vi que o treinamento não sairia por menos de 2.997. Por ser a minha primeira turma, por ser um custo online, isso tudo fica um pouquinho mais em conta, certo? Calculando todo o material que eu tive, o trabalho de fazer, de editar, da riqueza que eu estou entregando, o treinamento sairia hoje por 797. Porém, aí vem a melhor parte. Para as primeiras pessoas que se inscreverem até 24 horas, eu vou dar um cupom de desconto chamado R$300, tudo em letra maiúscula, e esse treinamento vai sair para vocês por 497, certo? Então, assim, é um preço maravilhoso, é dividido em 12 vezes, pode ser dividido em 12 vezes, é maravilhoso para o tanto de conteúdo que vai ser entregue, e
para valer a sua segurança na hora de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Além desses bônus e além desse cupom de desconto, além do preço maravilhoso que está sendo feito, eu ainda vou te oferecer 30 dias de garantia, certo? Por exemplo, eu comprei aqui agora, mas o que eu comprei eu não gostei e tá tudo bem. Tá, eu achei que eu fosse receber uma coisa, mas eu tô recebendo outra e beleza, tá tudo bem. Se você não quiser participar mais do treinamento, em 30 dias você tem o direito ao reembolso integral. Eu devolvo todo o seu dinheiro. E você vai ter acesso a 2 anos do curso, por ser a minha primeira turma, né? Vai ter acesso a 2 anos do curso, assistindo as aulas quantas vezes vocês quiserem e ainda mais tendo acesso a todas as atualizações que eu vou fazer. Então, gente, não tem como perder essa oportunidade. Então, se você também ficou animado, assim como eu, é só vir comigo, se inscrever nesse treinamento e a gente vai ter a melhor experiência do mundo, tendo uma troca de informações, de experiências e de conhecimento sem igual, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e mãos à obra!